Muito bem, vamos tentar um bagulho novo aqui, porque eu agora comprei uma câmera. Yeah! E o negócio é que tá horroroso de tempo, com um monte de coisa que eu arranjei pra fazer aí. E não dá pra eu editar os vídeos praticamente. Não dá pra assistir nada, não dá pra eu editar os vídeos, então tá muito difícil as coisas. Então eu comprei uma câmera, que eu tava precisando de uma câmera, né? Porque eu tava gravando vídeo aqui no meu quarto com o meu celular, tava uma bosta. E aí tinha que sincronizar áudio, era uma porcaria. Enfim, eu comprei uma câmera que agora é melhorzinha e eu vou tentar gravar uns vídeos pra vocês e a ideia é não ter cortes. Então eu só vou colocar uma vinhetinha de abertura e pô! Vamos ver aí se eu consigo fazer um vídeo direto, sem necessidade de cortar. Que aí é um desafio, filho da puta, né? Vamos ver aí, vamos ver. Muito bem. E eu tô numa vontade há muito tempo de falar do maldito do Lenda do Santuário, o filme dos Cavaleiros. Desde que saiu, todo mundo falou desse filme. Todo mundo falou desse filme, menos o VideoQuest, porque coincidiu justamente na época que eu peguei tudo possível pra fazer. Então, só que eu tô com muita vontade de falar desse filme faz muito tempo. Porque ele tem um problema de debate, digamos assim, né? Que tem, obviamente, tem quem goste, né? Muita gente não gostou. E muitas pessoas que gostaram usam um discurso de vocês não gostaram porque vocês estavam esperando que fosse uma adaptação fiel e tal. Eu acho que tem gente que realmente esperava que fosse uma adaptação fiel, que eu acho isso uma loucura da porra. Principalmente quando você já viu os trailers e você já viu que é outra história. Sabe, você já viu que é o Seiya com uma armadura que não tem nada a ver, salvando a Saori, que é uma colegial numa ponte, sabe? Não tem nada a ver, você já viu isso nos trailers, não tinha como você esperar que fosse parecido, certo? Então, pra mim, o problema desse filme ser uma merda, que eu acho esse filme uma bosta total, não é pelo fato de que ele é uma adaptação ruim. Não é pelo fato de que, como é que você esperava que fosse 12 casas em 1h30? Não, não é esse o problema. Inclusive não é o problema de armadura, eu falei da armadura agora há pouco, eu falei até com um tom que parece que eu tô criticando. Eu gosto dessas armaduras. Eu acho que as armaduras de bronze são meio todas iguais, só que com paleta de cor diferente, mas não é esse o problema. Eu acho que elas funcionam no próprio contexto, assim. Elas estão muito coerentes umas com as outras, elas são bonitas, algumas são estranhíssimas, algumas são exageradas, mas em geral elas são muito bonitas. Eu inclusive gosto demais, assim, falando sério, da ideia da máscara, eu acho que fica muito louco, a maioria deles. O Toro, inclusive, ele tem uma máscara que tem um rosto, é bem legal. Então, eu gosto do visual, eu acho que a animação ficou bem feita assim. Eu não gosto muito de algumas expressões faciais que eu acho que tenta exagerar pra fazer tipo um overcompensation, e eu acho que sai um pouco de mão aí. Mas não é um problema de armadura, de visual, de animação, não é um problema de adaptação. É que é um filme absurdamente mal escrito, como filme, sabe? Eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, eu sou um desses fãs que, como vocês já devem ter visto no VideoQuest de Cavaleiros do Zodíaco, eu vejo muitos problemas, porque tem muitos problemas, certo? Tem um monte de problema de roteiro, mas esse filme abusa, esse filme passa de todos os limites possíveis de errar o básico do básico de um roteiro de cinema, sabe? O problema desse filme é roteiro de cinema, e ele não sabe fazer um roteiro de cinema. Vamos passo a passo, se eu lembrar, porque faz tempo que eu vi o filme. Esse filme começa lá com uma cena que eu gosto bastante, que é a cena do Shura e do Aioros no céu, né? O Aioros pega a Saori e foge pro céu, voando, porque ele é o Sagitário, cacete. Louco, da hora, legal. Depois Mitsumasa Kido pega a Saori e aí a gente segue com a Saori adolescente, certo? Tem lá um flashback do Seiya tendo a mão dele curada e tal, isso nunca é mencionado de novo, a não ser quando ele olha pra mão e tipo, ele lembra disso? Ele lembra quem é a pessoa que curou a mão dele? Não sei, não dá pra saber. Enfim, o que acontece é que logo em seguida a gente tem a Saori adolescente. E aí a gente tem, eu juro pra você, eu não consigo de cabeça lembrar de uma cena pior na minha vida que eu tenha assistido numa tela de cinema. Apesar que eu assisti o filme de Electra no cinema também. Mas eu não lembro do filme de Electra. Esse filme, a cena onde o Mitsumasa não, caralho, o Tatsumi tá com a Saori no carro e ele explica pra Saori o que é, quem ela é e o que são os Cavaleiros do Zodíaco e tal. É constrangedora de tão mal escrita. Se você não viu, aposto que vocês viram, vocês estão pedindo.
Mas eu não sei como é que alguém pode aceitar uma cena onde um cara fala: Oi, Saori, você esqueceu que é o seu aniversário de 16 anos? Então, seu avô mandou contar que você é a deusa Atena! Pou! Na sua cara, sabe? Você é a deusa... Oi, tudo bom? Parabéns, feliz aniversário, você é a deusa Atena. Que horror essa cena. E ele continua, acho que é uma cena de uns 4 minutos, não sei. É uma cena muito longa, onde ele explica pra Saori o que são os Cavaleiros de Atena. E é um PowerPoint. Eu preciso desligar os sons do computador quando eu fizer esses vídeos sem cortes, né? É um PowerPoint, cara, onde o Tatsumi fica explicando toda a mitologia da série, porque a gente não pode assistir tudo isso, a gente só tem 1h30 de filme, então vamos fazer isso com slides. É horrível, é um dos piores diálogos expositivos. Dá pra fazer diálogo expositivo bacana, mas esse é um horror. Enfim, e aí a gente chega pros Cavaleiros de Bronze. Os Cavaleiros de Bronze têm prós e contras. Eles têm personalidades bacanas. Eu acho que eles fazem um trabalho melhor até do que no original, nesse sentido. Porque assim, o Seiya é um cara brincalhão do começo ao fim. No original, o Seiya é um cara que começa rebelde e depois esquece isso e é só um soldado, sabe? Eu já apontei essas falhas antes. Nesse filme não, nesse filme realmente é consistente a personalidade deles, o modo como eles agem, a seriedade do Shiryu. Algumas coisas são meio à toa, tipo... O Yoga é desconfiado, os caras estão conversando e ele fica ali no canto, tentando ouvir, mas não se envolve. Por quê? E pra quê? Certo? Se você não vai explicar nem o porquê, usa isso pra alguma coisa, porque não é usado pra nada. Ele, quando tem que ajudar, ele ajuda. Sabe? É só 2 ou 3 conversas em que ele está de canto. Enfim, o problema não é o modo como eles agem, o problema não é o modo, não é a personalidade. Inclusive tem cenas bacanas, tem comédia, eu gosto da comédia do filme. O problema é que eles chegam e falam: e aí, Saori, beleza? Você tá ligado que tem uma deusa falsa lá no santuário? Você é a deusa verdadeira, a gente acredita em você. Vamos lá solucionar isso. Yay! E essa é toda a motivação de personagem do filme. Em um certo ponto, o Seiya fala: um dia o velho Mitsumasa falou pra gente que a gente tinha que proteger uma princesa. E eu acho que é você e isso vai ser legal. E acabou. Então a gente é obrigado a seguir 4, 5, se você contar o inútil do Ikki, personagens que estão protegendo Atena, porque sim. Eles nunca viram Atena na vida, certo? Você pode até dizer que o Seiya lembra, que não é referenciado no filme. Assim, diretamente, ele olha pra mão, mas ele lembra que é a Saori? Não sei. E os outros, eles estão protegendo Atena por quê? Eles querem algo com isso? Eles acreditam em algo? Eles estavam no santuário pra saber essa informação? Se eles estavam no santuário, por que eles não acreditam no Grande Mestre se todo mundo acredita no Grande Mestre? Sabe? É tudo muito sem justificativa, então eles simplesmente vão pra ação. E aí você tem o óbvio, né? Lógico que eles iriam uma casa depois da outra e tal. Eu não vou entrar em detalhes quanto à estrutura de primeiro ato, segundo ato, terceiro ato desse filme, porque aí daria todo um outro vídeo muito enorme, que eu já tentei gravar uma vez, inclusive, e a porra da câmera do meu celular falhou. Sobre por que eu acho que a estrutura desse filme é uma bagunça. Mas enfim, se você pensar em primeiro, segundo e terceiro ato, e o segundo ato, que é o desenvolvimento, é todas as lutas no santuário, ali seria o momento de desenvolvimento de personagem, e o filme meio que entende isso, e tenta fazer, e falha miseravelmente, porque a gente tem cenas absolutamente constrangedoras, em que Camus de Aquário olha pro Yoga e fala: sabe o que falta nos seus punhos? Determinação. Ele estava lá pra ver que o Yoga não tinha determinação? O que o filme mostrou pra gente que o Yoga não tinha determinação? O que a determinação do Yoga representa para o filme? Sabe? E o pior, o Camus é o mestre? Porque até aquele momento, o Yoga nunca tinha referenciado o fato de que ele tinha um mestre. De que ele alguma vez treinou. Sabe? Ele simplesmente tinha a armadura de cisne. E aí, de repente, a gente é obrigado a achar que existe uma conexão entre os personagens. Quando não tem, ponto. Não tem essa ponte entre os personagens. Então o filme força essas coisas, né? E aí quando você chega no terceiro ato, que seria uma grande solução de problemas, né, para o final, o desenvolvimento não teve nenhum conflito. Eles tiveram lutas e tal, mas chega num ponto em que todos os Cavaleiros de Ouro concordam que a Saori é realmente a Atena, e isso não é pelo esforço dos personagens principais,
né? Não é pelo esforço da Athena. Eles simplesmente, não, tá certo, cara, olha só, é isso aí mesmo, né? E aí eles vão pro ato final, que seria a luta contra o Saga, e aí você tem toda aquela bagunça do final, que, enfim, eu não vou nem falar, mas o final também é vergonhoso, o que fazem com o vilão final, que o vilão final praticamente não foi construído, ele faz discursos e tal, e aí de repente ele é mal porque ele é mal, e qual é a motivação do cara, o que ele queria, sabe? Tudo é mal justificado, os personagens chegam do nada, os diálogos que fazem o plot andar são todos horrorosos. Tem dois personagens que são absolutamente inúteis, que são o Shun e o Ikki. O Yoga e o Shiryu ainda são um pouco mais úteis, mas também são um zero, né? Eles não são importantes. O Seiya é importante porque os personagens dizem que nós não estaríamos aqui se não fosse o Seiya. A gente viu toda essa importância porque eles falam que o Seiya estava lá com eles em todos os momentos, só que sem a gente ver, sabe? Isso é um problema básico. Reparem isso quando vocês forem assistir alguma coisa. Os personagens estão contando coisas ou você está vendo e vivendo a experiência, sabe? Isso é uma regra básica de cinema. Show, don't tell. Mostra, não fala. Se todo o conflito do personagem tá com um maluco falando ele perdeu a mulher e agora ele é um homem amargo. Se todo o conflito da história tá só com isso, então a história falha, porque você não está vivendo aquela experiência. Então, pra mim, não, dane-se. Eu sei que não ia dar pra fazer 12 casas fielmente. A ideia pra começo de conversa já é falha, porque as 12 casas originalmente, se a gente for falar de adaptação, eu não sou muito de falar de adaptação, mas enfim, vocês iam perguntar. Se a gente for pensar em 12 casas originalmente, 12 casas, a parte final do santuário, é um clímax. Ele é o terceiro ato de um grande arco. Tem a construção, que forma o grupo, que é ali com até o Ikki e os Cavaleiros Negros. Tem o desenvolvimento de conflitos e mistérios, que são com os Cavaleiros de Prata, onde eles vão lentamente criando laços e descobrindo os mistérios do santuário e tendo a revelação de fato ela é a deusa Athena. E quando tudo isso já está arraigado, vários conceitos, a rivalidade do Shiryu com Máscara da Morte, o fato do Yoga ser o discípulo do Camus, que é diferente no anime, mas enfim, a relação do Shun com o Afrodite, porque tem aquela coisa do Afrodite ter matado o mestre dele e tal. Então tudo isso vai culminar nas 12 casas. O Aioria, por exemplo, tudo isso vai culminar nas 12 casas. 12 casas não é um desenvolvimento, é uma conclusão. Então a ideia de fazer um filme só com isso é a mesma coisa de você fazer um filme inteiro só com a luta de Nova York do Vingadores. Pode ser super legal, mas não é um filme, é um clipe gigante. Entende? Então é isso, não é uma questão de adaptação, é uma questão de roteiro muito mal escrito. Eu gosto da animação, como é que chama? O Lightning Plasma do Aioria é sensacional. Eu gosto de certas mudanças. Eu adoro o fato do Milo ser a Milo, porque primeiro que isso não muda nada, e segundo que o design é legal. Então dane-se, qual é o problema? Né? Ai, por que mudaram? Por que não mudar, cacete? Né? É um cavaleiro só. De 12 cavaleiros de ouro, alguém tinha que ser mulher. Alguém vai se destacar. Então, algumas mudanças são legais, só que é um roteiro mal escrito. Certo? Essa é a minha opinião do Lenda do Santuário. Sim, eu consegui, eu não sei há quanto tempo que eu tô gravando, mas eu consegui fazer um vídeo inteiro sem falar da cena do Máscara da Morte. Que é um horror, mas é o menor dos problemas. Então, tchau.